Eu estava a assistir à entrega dos prémios e pensava para comigo mesmo que tinha de acrescentar ao que tinha sido preparado para vos dizer duas notas prévias. A primeira sobre esta terra, sobre Melo. E no fundo eu pensava para comigo mesmo o seguinte: quem tem razão? Melo é importante porque aqui nasceu Virgílio Ferreira, ou Virgílio Ferreira acabou por ser o que foi porque nasceu aqui. Provavelmente as duas são verdadeiras. Olho para o filho ilustre representante desta ilustre linhagem e são as duas verdadeiras. De facto, Virgílio Ferreira deu a Melo uma projeção por aquilo que recordou e por aquilo que imaginou a partir da recordação. Mas também é verdade que a força dessa recordação foi tão presente na sua obra e na sua vida que sem essas raízes, essa obra e essa vida não teriam sido o que foram. Porque tendo partido muito cedo e depois regressado temporariamente, regularmente, mas com a vida dispersa pelo mundo, como é próprio de um gênio como ele, o que é facto é que as referências estão lá. Os locais, os gestos, as narrativas, as recordações do que tinha ouvido até aos 10 anos ou daquilo que acabou por, mais tarde, ouvir e reportar a essa infância. E essa ligação é tão impressionante que ao percorrermos o roteiro quer dizer um caminho, que é um caminho feito de lugares de Melo e de lugares da obra de Virgílio Ferreira, e em cada sítio encontrarmos uma frase, duas frases, três frases que têm a ver com aquele local, nós somos levados a acreditar que mesmo os génios, mais génios, muito do que são, devem às suas raízes, à terra onde nasceram, à família onde nasceram, àquilo que receberam e que imperceptivelmente os foi marcando por toda a vida. E por isso, estando eu aqui, ao lado do ilustre representante dessa linhagem, eu não resisto quase a um desafio, que eu sei que tem uma resposta afirmativa. Aqui eu olho para a Vila Josefina e estou a imaginá-la como um centro de cultura, aberta a tantos e tantas que aqui venham para discutir a obra de Virgílio Ferreira, para revisitar a vida de Virgílio Ferreira, para recordar o mestre. Eu tenho a certeza que a família um dia chegará a um bom acordo com a Câmara Municipal e que será ainda no meu mandato que aqui virei, portanto, nos próximos 4 anos e meio, para inaugurar aquele Centro de Cultura Virgílio Ferreira. A segunda nota prévia é uma nota que tem a ver com o modo como Virgílio Ferreira marcou a minha vida e a minha geração. Eu diria que Virgílio Ferreira já era consagrado quando eu comecei a ler Virgílio Ferreira. E quando digo eu, digo a minha geração. Ele já era consagrado desde, certamente, os anos 50. Mas eu, nos anos 50, era uma criança, não lia Virgílio Ferreira. Mal meu, era assim. Mas nos anos 60 já lia. E já debatíamos no liceu
assim se chamava, uma parte do básico de hoje e do secundário, já líamos e discutíamos Virgílio Ferreira. Porquê? Porque na minha geração, muitos de nós achávamos que éramos existencialistas. Isto é, vivíamos tão intensamente a nossa adolescência, na altura não havia juventude, passava-se diretamente à adolescência para a idade adulta aos 17 anos, e portanto, daqueles 13, 14, 15, 16, 17 anos, nós vivíamos tão intensamente a nossa vida que dávamos muita importância ao viver cada momento como se fosse único. E sublinhávamos o papel da existência. Mas depois, muitos de nós tínhamos já uma tendência para a abstração, para discutirmos as grandes questões da vida. E por isso, embora fôssemos, ou achássemos que éramos existencialistas, de facto éramos existencialistas muito próximos de quem via o existencialismo ligado a questões mais fundas, mais abstratas, mais gerais, do que outros pensadores ou outras correntes existencialistas. E líamos e devorávamos o existencialismo é um humanismo. E porque tínhamos, vários de nós, formação cristã, a grande maioria católica, um ou outro não, como um colega meu, que era inglês e que era anglicano, achávamos que éramos existencialistas cristãos. E então o primeiro contacto com Virgílio Ferreira foi feito a ler através dele, a descobrir através dele, alguns pensadores existencialistas, e concretamente existencialistas cristãos. E foi assim nos anos 60. E depois não perdíamos nenhuma das suas obras, chamemos assim, de ficção. E o grande sonho de todos nós, e o meu grande sonho, era um dia conhecer o Virgílio Ferreira. E não era fácil, como se imagina. Não que ele não fosse um ótimo professor, não muito longe do liceu onde eu andava, mas não era do meu liceu. Estava a formar outras gerações de figuras ilustres, um dos quais à beira de vir a ser secretário-geral das Nações Unidas, mas no Pedro Nunes o conhecimento que tínhamos dele era só de uma outra palestra, de uma outra ida lá, não era nosso professor. E portanto fiquei com essa angústia e essa impaciência de o conhecer, que todo o admirador tem, nos anos 70, até dobrar a década para os anos 80. E aí, como foi recordado, era eu diretor do Expresso, substituindo o diretor que tinha ido para o governo, e disse, eu vou concretizar o meu sonho. Que é juntar duas realidades numa, que é enriquecer o jornal com uma coluna de Virgílio Ferreira e finalmente prestar uma homenagem a um escritor e ensaísta que eu tanto admiro. E assim foi. Telefonei-lhe um dia, ele achou esquisito o telefonema e convidei-o para almoçar. E fomos almoçar. E eu, primeira parte do almoço, eu desdobrei-me na descrição da minha admiração e do porquê da minha admiração pelo convidado. Ele ouviu pacientemente, era uma pessoa muito pessoal, muito curiosa, muito calma, muito serena, aparentemente fechada num primeiro contacto. Ouviu, achou estranho, achou muito estranho, eu via pela cara que achava estranho, e no fim formulei-lhe o convite. Não quer passar a escrever todas as semanas para o jornal uma coluna, e disse-lhe o tamanho da coluna. Virgílio Ferreira tinha esse dom único. Escrevia, e quando queria, com grande concisão. Era muito sintético, como se vê na conta corrente. Quando queria dar largas à sua escrita, também a desenvolvia, mas era muito contido. A letra mostra isso mesmo. Era muito disciplinado, muito rigoroso e muito contido. E, portanto, o dizer-lhe são tantas linhas que normalmente seria uma dificuldade,
para Virgílio Ferreira não foi uma dificuldade. Mas depois perguntou, mas o que é que eu vou escrever? O que vai escrever? Tratando-se de alguém que consegue reunir no mesmo texto reflexões que dizem respeito a todos e apontamentos que dizem respeito a situações concretas, o que é muito raro, pode juntar as duas realidades numa só e fazer a coluna. E o que é espantoso é que ele disse que sim. E disse que sim logo. Quem o conhece e depois vinha conhecê-lo, isto é quase improvável. Teria pedido tempo, teria ido para casa pensar e provavelmente teria dito que não. Mas a dizer que sim não diria naquele momento. E disse naquele momento. Depois aconteceu o que aconteceu. E que eu pude ler na conta corrente. Chegou a casa, fez um apontamento e perguntou-se, mas porquê é que eu aceitei? Que coisa tão absurda e tão estranha. E o que é mais singular é que aceitou, cumpriu. Para mim foi um prazer único receber aquela letrinha pequenina, decifrá-la. E admirá-la. E verificar como não falhou uma semana e como o compromisso tinha sido assumido. Foi um compromisso que, por um lado, valorizou o jornal e, por outro lado, me permitiu a alegria espiritual de homenagear o meu mestre, um dos meus mestres. E dito isto, quero juntar um terceiro apontamento, para não ser muito longo, mas esse diz respeito ao que ele escrevia e como escrevia. Não se pode dizer que antes de Virgílio Ferreira o romance português pensasse pouco ou pensasse mal. Como também não é justo dizer que depois dele quem escreveu e escreve romances não pense ou pense mal. O que é facto é que ele conseguiu, como eu disse há pouco, de passagem, conseguiu juntar no romance como no conto a ficção, a imaginação presa a muita realidade concreta e a especulação, a filosofia e o pensamento. E isso é muito raro no romance português. O nosso romance tem características únicas, mas é muito raro haver essa convergência, essa junção entre o romance e o ensaio. Ensaio é ensaio, toma-se um tema e especula sobre ele. A relação amorosa, a metafísica, o compromisso político, a sexualidade, a temporalidade, o envelhecimento, a vida, a morte, o sentido das coisas. E do outro lado, o romance ou conto, é ficção presa normalmente à realidade. Pois, o que é facto é que ele conseguiu convergir e essa convergência, de alguma maneira, é bem presente ou explicável ou compreensível quando se lê os vários volumes da sua obra chamada Espaço do Invisível. Como é que vamos chamar a este tipo de romance? Romance problema? Romance problemático? Quer dizer, um romance que não fica só no romance. Vai mais além. Levanta problemas. Levanta questões que são universais, são gerais, que são intemporais. O que é facto é que ele acabou por ter essa dupla componente, que também tem a ver com o professor. Dizem os seus alunos, eu ouvi vários, que leem o que leem hoje e leram o que leram porque ele os motivava para a leitura. Ficavam fascinados com o apelo da leitura. Mas o que é facto é que quando lemos os romances ou os contos de Virgílio Ferreira, de repente sentimos menos próximos de outros romancistas portugueses da sua época do que de filósofos. De filósofos gregos, de Santo Agostinho,
de Pascal, de Karl Jaspers, esse sim, seu grande inspirador, ou de Heidegger, outro grande inspirador. Então ele não foi existencialista? É a pergunta que se coloca a seguir. Então, afinal, ele não era existencialista. Ele estava acima do bem e do mal, ignorava o seu tempo, ignorava as suas circunstâncias. Não é verdade. Como aqui foi dito, ele viveu o seu tempo e viveu a sua pátria, e viveu a sua Europa. E tinha a sua explicação para o tempo que vivia. Nunca ignorou as condições concretas de existência da comunidade a que pertencia. As condições sociais, políticas e ideológicas. Começou por ser neorrealista, mas foi um neorrealista que esteve sempre atento ao que era viver em Portugal, o destino das vidas portuguesas. Mesmo quando os críticos diziam, ele de repente perde-se e começa a falar de personagens e depois das personagens passa para grandes questões especulativas. E se afasta-o do homem comum, das massas. Há uma comparação que por vezes é feita e que me parece feliz. Eu sou um pouco suspeito, porque entre os autores que aprecio, há dois franceses que aprecio particularmente. Um deles muito, pois ele perdeu-se na política, às vezes também acontece, não é? Gente com muita qualidade que acaba por se perder na política, e outros não, que com muita qualidade se encontram na política e aí afirmam a sua qualidade. Mas esse autor de que falava era André Malraux. André Malraux foi um revolucionário que testemunhou a sua vivência, a sua existência revolucionária e a sua visão do mundo, quando mais jovem, através de romances únicos. Se quiser, romances empenhados, comprometidos. Bom, e depois acabou por ser Ministro da Cultura. Um bom Ministro da Cultura, mas na fase final um Ministro da Cultura essencialmente fascinado pela personalidade que eu compreendo do General de Gaulle, mais político, tirando um ou outro livro, do que propriamente escritor. Outro escritor que aprecio e que está num lado muito diferente, também francês, Albert Camus, que esse foi existencial, foi um homem que viveu tão intensamente que morreu como viveu, num acidente quando ia tomar posse da função de diretor da Biblioteca Nacional em Paris. Como sabe, argelino na sua raiz e depois francês, e atravessado por isso, acreditou sempre numa Argélia francesa, sendo um homem de esquerda, e portanto era difícil compatibilizar isso. Bom, qualquer deles foi um grande escritor de ficção, de romance, e ao mesmo tempo um grande especulador, no sentido de alguém que pensou, fez especulação, refletiu sobre as grandes realidades ideológicas, políticas, económicas e sociais do tempo em que viveu. Ora bom, com Virgílio Ferreira foi isso. Os livros estão sempre ligados, direto ou indiretamente, a Gouveia, ao Liceu da Guarda, ao Seminário de Fundão, à Universidade de Coimbra, ao meio intelectual lisboeta, à situação e à oposição, à revolução, àqueles que a apreciavam e àqueles que dela desgostavam. Isto é, à situação concreta, nunca esquecendo as suas origens, as suas raízes. Tal como os outros. Não esqueceram a Guerra de Espanha, a Resistência Francesa, a Revolução Chinesa, a Guerra da Argélia, a Guerra Fria. Só que Virgílio Ferreira, ainda bem para nós, viveu em Portugal, nascido nesta terra mesmo, conheceu a experiência portuguesa do seu tempo, viveu o que foi a realidade da ditadura, foi apreciado e desapreciado, como todos os génios, por gente de direita e de esquerda. Muitas vezes esteve isolado, o que para ele era
uma realidade irrelevante. Ele tinha a sua posição. Os outros gostarem ou não da sua posição era um problema secundário. Porque, em rigor, verdadeiramente, era a partir dela que se definia. Isso leva a que alguns digam que ele, por vezes, era um homem amargo, desiludido, desgostado com o país ou com os seus pares, com a política de vez em quando, mas também com a frágil condição humana. É verdade. Mas alguém que filosofa, isto é, que pensa, e que pensa como ser livre, quantas vezes não tem desses momentos? São momentos mais duros, mais agrestes, menos doces. Eduardo Lourenço falou, a propósito dele, num humanismo trágico, ou numa tragédia humanista. Mas Virgílio Ferreira nunca foi um pessimista que chegasse ao limite do nihilismo. Isto é, da negação do que havia de positivo na vida. Não. Sabia que a condição humana é feita de grandezas e de misérias, de santos e de pecadores, e que seremos sempre assim. Seremos sempre assim, imperfeitos. E que a própria humanidade e o próprio planeta têm infinitudes, têm limitações. E isso percorre a sua obra naturalmente. Por isso, Virgílio Ferreira continua tão incómodo como sempre foi para o contentamento de quem não pensa na condição humana, confiante talvez em que não venha a ser confrontado com ela. Devemos a Virgílio ter-nos lembrado o que somos, exatamente tal como aquele outro Virgílio com quem Dante viajou ao inferno e ao purgatório com a esperança de vislumbrar também o paraíso. Foi assim Virgílio Ferreira. Quantas vezes não nos deu a entender o que havia de inferno na nossa vida, ou de purgatório, mas também quantas vezes não encontramos nele uma abertura, o sonho, uma esperança de paraíso. Isto é, nele encontramos o que há de fundamental na natureza humana. Por isso aqui estamos, por isso o homenageamos, por isso lhe estamos tão gratos. Bem-aja.